Anunnakis, Néfilins e extraterrestres. O que é história e o que é ficção? Anunnaki significa aquele que desceu dos céus, na extinta linguagem suméria. O povo hebreu o chamava de Néfilim, ou Elohim, e os egípcios os denominavam Néter. Segundo o historiador Zecharia Sitchin, os Anunnakis seriam seres provenientes do planeta Nibiru, que teriam criado a raça humana atual. Na mesma linha de raciocínio, os Anunnakis também seriam os responsáveis por todo o conhecimento científico do povo sumério. Descobertas arqueológicas e artefatos recolhidos nos últimos 3 séculos sugerem que uma avançada civilização proveniente de fora da Terra teria interagido com os habitantes da antiga Mesopotâmia há quase meio milhão de anos. Para Sitchin, seriam os Anunnakis provenientes de Nibiru, que existiria no próprio Sistema Solar. Para os outros estudiosos, eram aliens que colonizaram a Terra para extrair minerais com a ajuda de humanos geneticamente manipulados. Naturalmente, este é um tema polêmico e está longe de ser esclarecido. E boa parte da controvérsia vem de declarações exageradas de muitos estudiosos, sem que apresentem embasamento convincente para elas. Para o estudioso Sitchin, o autor de livros consagrados como O 12º Planeta e Gênesis revisado da editora Bestseller de 1990, é um dos poucos a abordar este tema com alguma propriedade. De acordo com a interpretação que faz da ciência desenvolvida pelos sumérios, haveria um planeta desconhecido de nossa ciência, que seguiria uma órbita elíptica, passando pelo interior do Sistema Solar a cada 3.600 anos. Este seria o 12º planeta, que é o título do seu livro, que se chama Nibiru, em referência ao deus Marduk da cosmologia babilônica. Ainda de acordo com Sitchin, Nibiru teria colidido tragicamente com outro planeta, o Tiamat, localizado entre Marte e Júpiter, e desta colisão teria surgido a Terra, o cinturão de asteroides e os cometas. Para outros estudiosos, logo após o esfriamento da Terra, seres de diversas paragens cósmicas teriam iniciado um processo de colonização planetária. Alguns defendem que há 250 mil anos tal sistema começou a declinar face à pouca produtividade do processo e a rebeliões dos escravos humanos, especialmente nas minas erguidas. Os Anunnakis teriam então decidido criar uma nova criatura para substituir os primitivos humanos, e com diversas experiências teriam criado seres usando material genético humano, de animais e dos próprios Anunnakis. O resultado teria sido o Homo sapiens, que por seres híbridos não se produziam e levavam os criadores a fazer ainda mais experimentações, resultando em mais híbridos que gradualmente se espalharam pelo planeta. Copiando o discurso bíblico, certos estudiosos chegam a dizer que, de sucessivas hibridizações, os humanos se tornaram belos e se desenvolveram de maneira inteligente e organizada. É aí que entra a noção de que as melhores fêmeas resultantes das experimentações genéticas passaram a servir de parceiras sexuais para os colonizadores, produzindo proles, que seria reprovado pelos Anunnakis. Eles então decidiram exterminar a população colonizada, a humanidade, provocando uma inundação em época
próxima e reentrada de Nibiru nas proximidades da órbita da Terra. Esse dilúvio aconteceu há aproximadamente 12 mil anos. Por milhares de anos, homens e mulheres híbridos foram empregados na construção de antigos impérios da Terra e instalações astronômicas em todos os continentes. Eles teriam ocupado não somente a Mesopotâmia, como inicialmente estimado, mas também o Egito, a Índia e as Américas. Por isso sustentam pesquisadores, os sinais de sua presença são encontrados em praticamente todo o mundo. 6 mil anos após o dilúvio, os Anunnakis que restaram após o cataclismo resolveram deixar o planeta e gradualmente conduziram a raça humana à independência. Disso teria surgido então a humanidade atual, segundo o estudioso.